Capítulo 20. Da nunca vista nem ouvida aventura, que jamais e com pouco mais perigo foi concluída por qualquer famoso cavaleiro no mundo, mas que o foi pelo valoroso Don Quixote de la Mancha. Não é possível, senhor meu, e aí estão estas ervas para servirem de testemunha, que não haja aqui por perto alguma fonte ou regato que as umedeça. Por isso, convém irmos um pouco mais adiante, que logo encontraremos onde mitigar a terrível sede que nos fatiga, e que, sem dúvida, causa a aflição maior que a da fome. O conselho pareceu sensato a Don Quixote que, tomando as rédeas do Rocinante, enquanto Sancho segurava o cabresto do asno, após lhe ter posto no lombo os restos da ceia, principiou a caminhar pelo prado acima, muito cuidadosamente, porque a escuridão da noite não deixava enxergar-se coisa alguma. Ainda não tinham andado 200 passos, quando aos ouvidos lhe chegou grande ruído de água, como que a despenhar-se de alguns atos e alcatilados penhascos. Alegraram-se muitíssimo com o ruído e, parando para escutar de que parte vinha, ouviram de repente outro estrondo que lhes aguou o contentamento da água. Especialmente a Sancho, que era de seu natural medroso e pusilânime. Digo que ouviram os golpes compassados com um certo retinar de ferros e correntes, acompanhados do furioso estrondo da água, os quais causariam pavor a qualquer outro coração que não fosse o de Don Quixote. Como já se disse, estava a noite escura, e eles resolveram prosseguir por entre umas árvores altas, cujas folhas, movidas por brado vento, faziam com o sussurro das folhas, tudo infundia espanto e terror, que mais aumentaram quando viram que nem os golpes cessaram, nem o vento dormia, nem a manhã despontava, somando-se a tudo isso o fato de não conhecerem o lugar onde se encontravam. Não obstante, Don Quixote, impelido por seu coração intrépido, saltou sobre o Rocinante e, embraçando a rodela, empunhou o chuço e disse: Sancho, amigo, hás de saber que nasci, por vontade do céu, nesta nossa idade do ferro, para nela ressuscitar a do ouro, ou idade dourada. Como sois chamar-se? Sou aquele para quem estão reservados os perigos, as grandes façanhas, os feitos valorosos. Sou, repito, quem há de ressuscitar os cavaleiros da Távola Redonda, os 12 de França e os 9 da fama, e o que há de reduzir ao ouvido os platires, os tablantes, olivantes e tirantes, os febos e belianizes, com toda a caterva dos famosos cavaleiros andantes das priscas eras, realizando neste tempo em que me encontro tais grandiosidades, estranhezas e feitos de armas que obscureçam os mais brilhantes que eles fizeram. Bem vês, meu leal e fiel escudeiro, as trevas dessa noite, seu estranho silêncio, o surdo e confuso farfalhar dessas árvores, o temeroso estrondo daquela água em busca da qual viemos, e que parece despenhar-se e precipitar-se dos altos montes da lua. E aquele golpear incessante que nos fere e magoa os ouvidos, as quais coisas, todas juntas e cada uma de per si, bastam para infundir medo, temor e espanto ao peito do próprio Marte, quanto mais a quem não está acostumado a semelhantes acontecimentos e aventuras. Pois tudo isso que te descrevo são incentivos e despertadores do meu ânimo, fazendo que me rebente no peito o coração, desejoso que está de enfrentar esta aventura,
por mais dificultosa que pareça. Assim, aperta um pouco as cilhas do Rocinante, fica-te com Deus e espera-me aqui até não mais que 3 dias, ao cabo dos quais, se eu não voltar, podes regressar à nossa aldeia, de onde, para me fazer obsequio e gentileza, irás a El Toboso, onde dirás à incomparável senhora minha Dulcinea e seu cativo cavaleiro morreu, por tentar coisas que o tornassem digno de poder chamar-se dela. Ouvindo as palavras do amo, Sancho principiou a chorar com a maior tristeza do mundo, enquanto dizia: Senhor, não sei por que quer vossa mercê enfrentar essa tão temível aventura. Agora é noite e ninguém nos vê aqui. Bem podemos mudar de rumo e desviar-nos do perigo, mesmo que passamos 3 dias sem beber. E como não há quem nos veja, menos haverá quem nos chame de covardes, tanto mais que ouvi pregar ao cura de nossa aldeia, que vossa mercê tão bem conhece, que quem busca o perigo, nele perece. Assim, não é bom tentar a Deus empreendendo tão desaforado feito, onde não se pode escapar senão por milagre. Já basta o que fez o céu com vossa mercê, livrando-o de ser manteado como eu fui, e tirando-o vencedor, livre e salvo, do meio de tantos inimigos, como os que acompanhavam o defunto. E se tudo isso não mover nem abrandar esse duro coração, mova-o pensar e crer que, apenas se tenha vossa mercê apartado daqui, eu, de medo, entregarei minha alma a quem quiser levá-la. Saí da minha terra, deixei mulher e filhos, para vir servir vossa mercê, acreditando que isso valesse mais e não menos. Mas, assim como a cobiça rompe o saco, a mim rasgou-me as esperanças, pois, quando mais vivas as tinha de alcançar aquela negra e malfadada ilha que vossa mercê tantas vezes me prometeu, vejo que, em paga e troco dela, me quer deixar agora em lugar tão apartado do convívio humano. Pelo Deus Uno, Senhor, não me faça tal desaguisado, e já que de todo não quer vossa mercê desistir de realizar esse feito, dilate-o, ao menos, até pela manhã. Pois, pelo que sei da ciência que aprendi quando era pastor, não faltam mais que 3 horas para a alvorada. Pois a boca da buzina, que está por cima da cabeça, e faz 12:30 na linha do braço esquerdo. Como podes tu, Sancho, disse Don Quixote, ver onde está essa linha, nem onde está essa boca ou essa nuca de que falas, se está uma noite tão escura que em todo o céu não se avista estrela alguma? Assim é, disse Sancho, mas tenho medo de muitos olhos e vê as coisas debaixo da terra, quanto mais em cima, no céu, de modo que, através do simples raciocínio, se pode concluir que pouco falta para que raia o dia. Falte o que faltar, respondeu Don Quixote, jamais se dirá de mim, nem agora, nem em tempo algum, que lágrimas e súplicas me impediram de fazer o que devia, como cavaleiro que sou. Assim, rogo-te, Sancho, que te cales, pois Deus, que me pôs no coração o intento de empreender agora esta não vista e temerária aventura, cuidará de olhar pela minha saúde e consolar tua tristeza. O que tens de fazer é apertar bem as cilhas do Rocinante e ficar aqui, porquanto voltarei breve, vivo ou morto. Vendo, pois, Sancho, a definitiva resolução do amo e quão pouco valiam suas lágrimas, advertências e súplicas, decidiu lançar mão de sua astúcia, fazendo-os esperar até o amanhecer, se pudesse. Assim, enquanto apertava as cilhas do cavalo, sorrateiramente e sem ser pressentido, atou com o cabresto do asno ambas as patas traseiras do Rocinante, de maneira que, quando Don Quixote quis partir, não conseguiu, porque o cavalo não se podia mover senão aos saltos. Vendo Sancho Pança o bom sucesso do embuste, disse: senhor, não é
que o céu, comovido com minhas lágrimas e súplicas, ordenou que não se possa mover o Rocinante. E se quereis insistir, esporeando ou batendo nele, isso será afrontar a fortuna, dando coices contra o aguilhão, como se costuma dizer. Com isso, se desesperava Don Quixote, contudo, por mais que o esporeasse o cavalo, menos conseguia que este se movesse. Sem perceber a ligadura, achou melhor sossegar e esperar. Fosse até de manhã, fosse quando Rocinante resolvesse desempacar, crendo, sem dúvida, que aquilo nada tivesse a ver com qualquer artimanha de Sancho. Assim, disse-lhe: uma vez que o Rocinante não pode mover-se, Sancho, fico feliz em esperar que sorria a aurora, embora chorando pelo tanto que ela tarde em chegar. Não há por que chorar, respondeu Sancho, pois cuidarei de entreter vossa mercê contando histórias até que o dia desponte, a não ser que prefira apear e dormir um pouco sobre a verde relva, como é costume dos cavaleiros andantes, para achar-se mais descansado quando chegar o dia e o momento de enfrentar a tão dessemelhável aventura que o aguarda. Apear e dormir? Que queres dizer com isso? Disse Don Quixote. Serei por acaso um daqueles cavaleiros que buscam repouso na hora do perigo? Dorme tu, que nasceste para dormir, ou faze o que quiseres, que eu farei o que achar que melhor convém ao meu intento. Não se aborreça vossa mercê, meu senhor, respondeu Sancho, que não o falei por mal. E, chegando-se a ele, pôs uma das mãos no arção dianteiro e a outra no outro, de modo que ficou abraçado à coxa esquerda do amo, sem ousar apartar-se dele um dedo. Tal era o medo que lhe infundiam os golpes, que continuavam soando intermitentemente. Don Quixote pediu-lhe que contasse alguma história para entretê-lo, como lhe havia prometido. Ao que Sancho respondeu que sim, que contaria, mas desde que perdesse o medo do barulho que estava ouvindo. Apesar de tudo, vou esforçar-me por contar uma história que, se consigo contá-la e não me interrompem, é a melhor das histórias. Preste vossa mercê atenção, que vou começar. Era uma vez o bem que vier para todos seja, e o mal para quem o for buscar. E atente vossa mercê, senhor meu, que esse princípio que os antigos davam às suas fábulas não foi aqui dito ao acaso, mas tirado de uma sentença de Catão Sonsorino, o romano, que diz: e o mal para quem o for buscar. O que vem aqui a calhar com anel ao dedo, para que vossa mercê fique quieto e não vá buscar o mal em parte alguma, antes voltemos por outro caminho, pois ninguém nos força a seguir por este, onde tantos medos nos sobressaltam. Continua teu conto, Sancho, disse Don Quixote, e deixa a meu cuidado o caminho que havemos de seguir. Digo, pois, prosseguiu Sancho, que, num lugar da Extremadura, havia um pastor cabral, quero dizer, que guardava cabras, o qual pastor, ou cabral, como digo ao meu conto, se chamava Lope Ruiz, e esse Lope Ruiz andava enamorado de uma pastora que se chamava Torralba, a qual pastora chamada Torralba era filha de um criador rico, e esse criador rico... Se é dessa maneira que contas teu conto, Sancho, disse Don Quixote, repetindo 2 vezes tudo o que vais dizer, não acabarás em 2 dias. Dize-o seguidamente e conta-o como homem sensato. Caso contrário, melhor será que nada fales. Da mesma maneira que eu conto, respondeu Sancho, se contam em minha terra todas as fábulas, e não sei contá-las de outro modo, nem fica bem que vossa mercê me peça para adotar novos usos. Conta como quiseres, respondeu Don Quixote, e já que quis a sorte que eu não tenha como deixar de escutar-te, prossegue. E assim é, senhor da minha alma, prosseguiu Sancho, que, como já disse, esse pastor andava enamorado de Torralba, a pastora,
que era uma moça roliça, arisca e até meio machona, pois tinha alguns fios de bigode. Parece até que a estou vendo agora. Então tu a conheceste? Disse Don Quixote. Não a conheci, respondeu Sancho. Mas quem me contou essa história me disse que se tratava de coisa tão certa e verdadeira que bem se poderia, quando a contassem a outrem, afirmar e jurar que havia visto tudo isso. Assim é que, indo e vindo os dias, o diabo que não dorme e que tudo embola, fez de maneira que o amor que o pastor voltava à pastora se transformasse em ódio e má vontade. E a causa foi, segundo as más línguas, uma certa quantidade de ciúminhos que ela lhe provocou, e tais que passavam dos limites e já chegavam ao que é proibido. E tão aborrecido com ela ficou o pastor depois disso, que, para não mais vê-la, preferiu ir-se embora daquela terra e buscar outra onde seus olhos não a vissem nunca mais. A Torralba, tão logo se viu desdenhada pelo Lope, passou a querê-lo bem, mais do que nunca o quisera até então. É essa a inclinação natural das mulheres, disse Don Quixote, desdenhar quem as quer e amar a quem as despreza. Segue em frente, Sancho. Sucedeu, disse Sancho, que o pastor executou o que determinara e, tocando suas cabras, caminhou pelos campos da Extremadura para se passar aos reinos de Portugal. A Torralba, sabendo disso, foi-se atrás dele, seguindo-o de longe, a pé e descalça, com um cajado na mão e alforjes no pescoço, nos quais levava, segundo se comentava, um pedaço de espelho e outro de um pente, e não sei que frasquinho de pó para passar na cara. Mas, levasse o que levasse, não me quero meter agora a averiguá-lo. Só direi que dizem que o pastor chegou com seu gado à beira do rio Guadiana, que naquela estação estava cheio, prestes a sair do leito. No lugar onde chegou, não havia barca nem canoa, nem quem o passasse e passasse o gado para a margem oposta, o que muito o aborreceu, por saber que a Torralba já estava muito perto, e que ela acabaria por causar-lhe grande desgosto com suas súplicas e lágrimas. Mas tanto procurou que avistou um pescador junto a um barco tão pequeno que nele só podiam caber uma pessoa e uma cabra. Mesmo assim, falou e combinou com ele que passasse para outra margem as 300 cabras que levava. Entrou o pescador no barco e passou uma cabra, voltou e passou outra, tornou a voltar e tornou a passar outra. Atente vossa mercê para a conta das cabras que o pescador ia passando, porque, se perde uma da memória, acaba o conto e não será possível dizer nem mais uma palavra dela. Continuo, pois, e digo que o desembarcadouro da outra margem estava cheio de lodo e escorregadio, e o pescador levava muito tempo para ir e voltar. Seja como for, voltou para buscar outra cabra, e outra, e outra. Faze de conta que as passou todas, disse Don Quixote. E não continues indo e vindo dessa maneira, pois assim não acabarás de passá-las em 1 ano. Quantas já passaram até agora? Disse Sancho. Como diabos vou saber? Respondeu Don Quixote. Veja aí o que eu disse, que atentasse para a conta. Assim, por Deus, acabou-se o conto. Não tenho como prosseguir. Como pode ser isso? Respondeu Don Quixote. É assim tão essencial a história saber por extenso quantas cabras passaram e que, se errar uma das contas, não se pode prosseguir com a história? Não, senhor, de maneira nenhuma, respondeu Sancho, porque, quando pedi a vossa mercê que me dissesse quantas cabras haviam passado e me respondeu que não sabia, naquele exato momento me fugiu da memória o que restava dizer, e garanto que era coisa de virtude e importância. De modo, disse Don Quixote, que já se acabou a história? Tão acabada está como minha mãe.
disse Sancho. Em verdade te digo, respondeu Don Quixote, que contaste uma dos mais novos contos, fábulas ou história que ninguém seria capaz de inventar no mundo, e que de tal maneira o contaste que jamais se poderá ver ou se terá visto igual em toda a vida. Conquanto não esperasse eu outra coisa de teu belo raciocínio, mas não me espanto, pois quem sabe se esses golpes que não cessam possam ter perturbado sua mente? Tudo pode ser, respondeu Sancho, mas eu sei que na minha história nada mais há que dizer. Ela termina ali, onde começa o erro da conta da passagem das cabras. Acabe-a em boa hora e onde quiseres, disse Don Quixote, e vejamos se já se pode mover o Rocinante. Tornou a instigá-lo com as pernas e ele outra vez ficou dando saltos sem sair do lugar. Tão bem atado estava. Nisto, fosse pelo frio da manhã, que já se ia chegando, fosse por ter Sancho cedo algumas coisas laxativas ou fosse por causas naturais, que são as que mais se devem crer, veio-lhe a vontade e desejo de fazer o que ninguém poderia fazer por ele. Mas era tamanho o medo que se abrigara em seu coração que não ousava apartar-se do amo, nem à distância de um sujo de unha. Tampouco era possível pensar em deixar para depois o que tinha ganas de fazer naquela hora. Assim, o que pôde fazer para conciliar tudo isso foi soltar a mão direita, que mantinha segura ao arção traseiro e com ela, despistada e silenciosamente, desprender o correão, que era a única coisa que lhe segurava as calças, as quais lhe caíram logo aos pés, como se fossem grilhões. Em seguida, suspendeu o mais que pôde as abas da camisa e expôs ao ar ambos os assentos, que não eram lá dos pequenos. Feito isso, que ele julgou ser o mais importante que teria de fazer para sair daquele terrível aperto e angústia, lhe sobreveio aflição maior, pois lhe pareceu que não podia aliviar-se sem fazer estrépito e ruído. Assim, começou a cerrar os dentes e encolher os ombros, recolhendo em si todo o alento que podia. Porém, com todas essas diligências, foi tão infeliz que, no final de contas, acabou por deixar escapar um pequeno ruído, bem diferente daquele que lhe infundia tanto medo. Ouviu Don Quixote e disse: "Que rumor é esse, Sancho?" "Não sei, senhor", respondeu ele. "Deve ser alguma coisa nova, pois as aventuras e desventuras nunca principiam por pouco." Tornou novamente a tentar a sorte, e dessa vez saiu-se tão bem que, sem o ruído ou alvoroço de antes, se viu livre da carga que tanta aflição lhe causava. Mas, como Don Quixote tinha o sentido do olfato tão aguçado como o da audição, e Sancho estava tão junto e agarrado a ele, que os vapores subiram quase que em linha reta. Não foi possível evitar que alguns lhe chegassem às narinas e, tão logo chegaram, deu-lhes o devido socorro, apertando-as entre os dedos. Então, com voz um tanto fanhosa, disse: "Parece-me, Sancho, que estás com muito medo." "Se estou", respondeu Sancho. "Mas como foi vossa mercê notá-lo agora mais do que nunca?" "Porque agora recendes mais do que nunca, e não a amba", respondeu Don Quixote. "Bem poderá ser", disse Sancho, "mas não tenho eu a culpa, e sim vossa mercê, que me traz a deshoras por esses passos desacostumados." "Afasta-te 3 ou 4 para lá, amigo", disse Don Quixote, tudo isso sem destapar o nariz. "E daqui para frente, toma mais cuidado com tua pessoa e com o que deves à minha, pois a muita conversa que mantenho contigo acarretou esse menosprezo." "Aposto", replicou Sancho, "que pensa vossa mercê ter eu feito de minha pessoa alguma coisa que não devia."
Pior será continuares a tocar nisso, amigo Sancho, respondeu Don Quixote. Nestes e noutros colóquios semelhantes, passaram a noite o amo e o criado. Mas vendo Sancho que daí a pouco viria amanhã, com grande cautela desamarrou Rocinante e subiu as calças. Logo que se viu livre, o Rocinante, embora não fosse nada brioso de per si, parece que se ressentiu e começou a dar manotaços. Pois Pinotes, ele que me perdoe, não sabia dar. Vendo, pois, Don Quixote que Rocinante já se movia, tomou-o como um bom sinal e acreditou que chegara a hora de empreender a terrível aventura. Nisto, acabou de descobrir-se a aurora e as coisas a se mostrarem distintamente. Assim, pôde Don Quixote ver que estava entre umas árvores altas e que elas eram castanheiros, cuja sombra é muito escura. Sentiu também que não cessavam os golpes, mas não viu quem os podia causar. Então, sem mais deter-se, deu de esporas no Rocinante e, tornando a se despedir de Sancho, mandou que este ali o esperasse até ao máximo 3 dias, como já dissera antes. E que, se ao cabo desse prazo não tivesse voltado, ficasse certo de que Deus fora servido de pôr termo à sua existência naquela perigosa aventura. Repetiu-lhe o recado e a mensagem que havia de levar, de sua parte, à sua senhora Dulcinea, e que, no tocante ao pagamento de seus serviços, não se preocupasse, porque ele havia deixado escrito seu testamento antes de sair de sua terra, no qual se determinava que ele seria gratificado com um salário proporcional ao tempo em que o tivesse servido. Entretanto, se Deus o livrasse daquele perigo são e salvo e sem cautela ou obrigação, poderia ter por mais que certa prometida ínsula. De novo tornou Sancho a chorar, ouvindo as lastimosas razões do seu bom amo, e resolveu não deixá-lo até o último passo e conclusão daquele negócio. Dessas lágrimas e da tão honrada determinação de Sancho Pança, deduz o autor dessa história que devia ser ele bem nascido, ou, pelo menos, cristão velho. Tais sentimentos fizeram o amo enternecer-ne, mas não tanto que demonstrasse fraqueza. Antes, dissimulando o melhor que pôde, começou a caminhar até o local de onde lhe pareceu que vinha um ruído da água e dos golpes. Como de costume, seguia-o Sancho a pé, puxando pelo cabresto o jumento, perpétuo companheiro de suas prósperas e adversas fortunas. E tendo andado um bom pedaço por entre aqueles castanheiros e árvores sombrias, foram dar num pradozinho onde ficava ao pé de uns altos penhascos, dos quais se precipitava uma altíssima cachoeira. Viam-se no sopé desses penhascos umas casas mal feitas que mais pareciam ruínas de edifícios, e ambos perceberam que era delas que saía o ruído e estrondo daquele incessante golpear. Alvoroçou-se Rocinante com o estrondo da água e dos golpes, mas sossegou Don Quixote, que se foi chegando devagar às casas, enquanto se encomendava de todo o coração à sua senhora, suplicando-lhe que o favorecesse naquela assustadora jornada e empresa. De passagem, encomendava-se também a Deus para que não o olvidasse. Não saía Sancho do seu lado, esticando quanto podia o pescoço e a vista por entre as pernas do Rocinante, a ver se percebia aquilo que o trazia tão suspenso e temeroso. 100 passos mais teriam andado quando, ao dobrarem a quina de uma rocha, lhes apareceu descoberta a patente a causa própria, que outra não podia ser, do horríssimo e espantoso ruído que os deixava amedrontados e suspensos toda a noite. E outra coisa não era? Não vás ficar aborrecido e agastado, ó leitor, senão 6 pilões de moinho, que com pancadas alternadas formavam todo aquele estrondo. Quando viu Don Quixote o que era, emudeceu e pasmou de cima a baixo.
Mirou o Sancho e viu que tinha a cabeça pendida sobre o peito, com mostras de estar envergonhado. Mirou também Dom Quixote a Sancho e notou que este estava com as bochechas inchadas e a boca cheia de riso preso, com evidentes sinais de querer estourar em gargalhadas. Aquela visão de Sancho foi mais forte que a sua melancolia, e ele não pôde deixar de rir. Vendo Sancho que seu amo dera início aos risos, soltou os seus que estavam presos, e de tal maneira que teve necessidade de apertar as ilhargas com os punhos, para não arrebentar de tanto rir. 4 vezes serenou e outras tantas voltou a gargalhar, com o mesmo ímpeto da primeira vez. Com isso, Dom Quixote começou a sentir-se tomado de raiva, especialmente quando escutou o escudeiro dizer com ar de zombaria: "Hás de saber, ó Sancho amigo, que nasci por vontade do céu, nesta nossa idade do ferro, para ressuscitar nela a dourada ou do ouro. Sou aquele para quem estão reservados os perigos, as grandes façanhas, os valiosos feitos." E assim foi repetindo todas ou a maioria das palavras que Dom Quixote dissera da primeira vez que ouviram os medonhos golpes. Percebendo que Sancho debochava dele, sentiu Dom Quixote tanta vergonha e aborrecimento que, erguendo a lança, lhe assentou 2 bordoadas nas costas e, antes ali, pois se as tivesse recebido o escudeiro na cabeça, estaria livre o amo de lhe pagar os salários, salvo se fosse aos seus herdeiros. Vendo Sancho o mau resultado que estava obtendo de suas chalaças, e temeroso de que se agastasse ainda mais o amo, disse-lhe com bastante humildade: "Acalme-se, vossa mercê, que, por Deus, estou apenas brincando." "Pois se brincais, não brinco eu", respondeu Dom Quixote. "Vinde aqui, senhor alegre. Parece-vos a vós que, se em vez de termos aqui pilões de moinho, tivéssemos outra perigosa aventura, não teria eu mostrado o ânimo necessário para empreendê-la e terminá-la? Estarei por acaso obrigado, sendo, como sou, cavalheiro, a conhecer a distinguir os sons e saber quais seriam ou não seriam os de pilões? Demais, poderia ocorrer, como de fato ocorre, que eu nunca os tivesse visto em minha vida, como o tendes visto vós, ruim vilão que sois, criado e nascido entre essas tais. Se há como, fazei agora que esses 6 pilões se transformem em 6 gigantes, lançai-mos as barbas um a um, ou todos de uma só vez, e se eu não der com todos eles de pernas para o ar, fazei então comigo as burlas que quiserdes." "Não continue, senhor", replicou Sancho. "Confesso que andei risonho em demasia. Mas diga-me, vossa mercê, agora que estamos em paz, e tira o Deus assim de todas as aventuras que lhe vierem a suceder, tão são e salvo como o tirou desta. Não foi coisa de rir, e não é de contar o grande medo que tivemos, pelo menos o que eu tive, já que, quanto à vossa mercê, bem sei que não conhece nem sabe o que seja temor ou receio." "Não nego", respondeu Dom Quixote, "que o que nos sucedeu seja coisa digna de riso, mas não é digna de contar-se, pois nem todas as pessoas são tão sensatas que sabem colocar as coisas em seus devidos lugares." "Pelo menos", disse Sancho, "soube vossa mercê colocar no devido lugar a sua lança, apontando-me a cabeça e dando-me com ela nas costas. Graças a Deus e ao cuidado que tive em virar-me de banda, mas vá lá que tudo se acabe onde deve, pois, segundo ouvi dizer, quem te quer bem é quem te faz chorar. Além disto, costuma os grandes senhores, depois das palavras rudes que dirigem aos criados, dar-lhes de presente umas calças, conquanto eu não saiba o que lhes costumam dar depois de umas boas bordoadas, a não ser que seja o uso dos cavaleiros andantes, logo após as bordoadas, dar de presente ínsulas ou reinos em terra firme." "Tal poderia correr o dado", disse Dom Quixote, "que tudo o que dizes viesse a ser verdade, e perdoa o passado, pois és ajuizado e sabes que os primeiros movimentos não estão na mão do homem.
Fica daqui por diante advertido de uma coisa, para que te abstenhas de falar demasiadamente comigo. Enquanto os livros de cavalaria li, e que são infinitos, jamais encontrei escudeiro algum que palestrasse tanto com o seu senhor como tu com o teu, e na verdade o tenho por grande falta tua e minha. Tua, porque me prezas pouco, minha, porque não me dou mais ao respeito. Pois Gandalim, por exemplo, escudeiro de Amades de Gaula, foi conde da Ilha Firme, e dele se lê que sempre falava ao amo de gorro na mão, cabeça inclinada e corpo dobrado more turquesco. E que diremos de Gazabal, escudeiro de Dom Galaó, que foi tão calado que, para declarar-nos a excelência do seu maravilhoso silêncio, uma única vez se menciona seu nome em toda aquela história, tão longa como verdadeira? De tudo o que disse, hás de inferir, Sancho, que é mister manter-se à distância entre amo e criado, entre senhor e vassalo, e entre cavaleiro e escudeiro. Assim, de hoje em diante, nos havemos de tratar com mais respeito, sem nada de troças entre nós, porque de qualquer maneira que eu me aborreça convosco, há de sempre ser pior para o cântaro. As mercês e benefícios que vos prometi chegarão a seu tempo, e, se não chegarem, pelo menos o salário não se há de perder, conforme vos já disse. Está bem tudo o que vossa mercê diz, concordou Sancho, mas queria eu saber se acaso não chegasse o tempo das mercês e fosse preciso acudir ao dos salários, quanto ganhava o escudeiro de um cavaleiro andante naqueles tempos e se o seu acerto era feito por mês ou por dia, como os serventes de pedreiro. Não creio, respondeu Don Quixote, que jamais estivessem os tais escudeiros servindo em troca de salários, senão que apenas em troca de mercês. Se te contemplei no testamento cerrado que em minha casa deixei, foi pelo que poderia vir a suceder, pois ainda não sei como se sairá a cavalaria nestes nossos calamitosos tempos, e não queria que, por coisas poucas, penasse a minha alma no outro mundo, pois quero que saibas, Sancho, que, neste, não há condição mais perigosa que a dos aventureiros. Isso é verdade, disse Sancho, pois só o ruído dos pilões de um moinho pôde alvoroçar e desassossegar o coração de tão valoroso cavaleiro andante como o é vossa mercê. Mas pode ficar certo de que, daqui por diante, não mais abrirei os lábios para fazer gracejos com as coisas de vossa mercê, só o fazendo se for para honrá-lo, como a meu amo e senhor natural. Dessa maneira, replicou Don Quixote, viverá sobre a face da terra, porque, depois dos pais, é aos amos que se há de respeitar, como se tais o fossem.